Muito bem! É assim que começa o nosso Conjectura de hoje, com esse já famoso brado do nosso querido Danilo Careta, que hoje é o nosso convidado especial. Muito bom dia a você que vai chegando ao nosso Conjectura. 44 edições, esta a última edição do ano. Você é muito bem-vindo, é nosso convidado, como sempre. E hoje, de maneira muito carinhosa, muito especial, recebendo o Danilo Careta, nosso colega de conjectura, que infelizmente vai nos deixar, mas de algum modo vai deixar o seu legado aqui, com certeza. Danilo hoje vai falar sobre a sua pesquisa, ele pesquisa a área de filosofia política e é o nosso convidado do dia. Bom dia, Danilo. Muito bom dia, Wayne. Muito bom dia, Vinícius. Para mim é um prazer poder conversar com vocês a respeito da minha pesquisa. Espero que a gente tenha aí um papo bastante produtivo e elucidativo aí nos próximos minutos. Legal, Danilo. Deve ser muito estranho estar aí, né, na posição de É, de fato. entrevistado. Muito bem-vindo, muito obrigado, Danilo. E claro, né, nosso querido Vinícius Carvalho, também nosso colega aqui de conjectura, topou o projeto no segundo semestre, esteve conosco aí. Muito obrigado, Vinícius, mais uma vez, e bom dia. Bom dia, meus amigos. É um prazer revê-los, estar aqui para mais essa conjectura, que é especial por um duplo motivo. Né? Primeiro, porque é a apresentação do Danilo, né? Ele que vai discorrer para todos nós hoje. Né? Essa é uma data especial. E segundo, porque é o último conjectura do ano, né? Um bom dia para todos. Muito bem. Então, bom, você já sabe, não é? Nós somos um projeto de divulgação, de promoção, de repercussão das ciências humanas em geral. Solicitamos a você que no momento da live, se puder compartilhar a nossa live enquanto ela ocorre, isso é muito importante, porque faz com que a nossa live chegue a um público maior, esse é um dos nossos objetivos. Além disso, você sabe também que não sendo possível acompanhar a live ao vivo, você pode acompanhar depois nas nossas redes sociais, que é o canal do YouTube e também o Spotify. Bom, vamos lá, né? Justiça social e institucionalidade. Antes, porém, Danilo, como tem sido sempre, retrace para nós um pouco, de maneira breve, assim, sintética, Danilo, o seu percurso acadêmico, enquanto pesquisador das ciências humanas, de onde você veio, para onde você vai, enfim. Excelente, Wayne. Bom, então, eu fiz a minha graduação em filosofia na Universidade Estadual de Londrina, onde eu terminei o curso, é uma licenciatura, terminei em 2013, e eu tive a oportunidade, durante a minha graduação, de receber uma bolsa de estudos de iniciação científica e ingressar num projeto de pesquisa com o professor Agnaldo Pavão, que na ocasião foi meu orientador também no TCC, para estudar a teoria da justiça do Rawls em comparação com uma teoria da justiça do Kant, pode-se assim dizer, ou aspectos de uma teoria da justiça do Kant, especialmente no que constaria na sua doutrina do direito. Então foi ali que eu tive o primeiro contato, né, com a pesquisa, posso assim dizer, em filosofia, né, pesquisa científica, e também o primeiro contato com a obra do John Rawls, o filósofo ao qual tenho me dedicado desde então. Acho que fazem já aproximadamente 8 ou 9 anos, né, desde que eu comecei a estudar o Rawls. E o meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, com orientação do professor Delamar Dutra, e na ocasião eu tenho um aspecto bastante específico da teoria do Rawls, que diria respeito à estabilidade da sua concepção de justiça, ou mais especificamente que tipo de motivações deveriam ser encorajadas por parte das instituições sociais
para que os cidadãos efetivamente deem assentimento a essa ideia de justiça, aos princípios de justiça que regulamentam o seu convívio. Então, a minha tese foi nesse sentido, mais voltada para questões ligadas à estabilidade política, questões motivacionais, psicologia moral, aquisição desse senso de justiça e também manutenção dele no transcorrer do tempo. E agora, no meu doutorado, eu continuo pesquisando a teoria do Rawls, mas agora sobre um outro aspecto, posso assim dizer, mais prático, institucional, que é o que vamos conversar hoje. Então, a pergunta central seria qual seria efetivamente o desenho de uma sociedade justa, né? Por isso eu coloquei até no título arquitetura institucional, porque eu acho que a arquitetura remete um pouco a essa ideia de um projeto, né? E o que o Rawls oferece é exatamente isso, uma ideia de sociedade, ou um projeto de sociedade que colocaria em prática esses princípios de justiça que ele defende, essa concepção de justiça que ele chama de justiça com equidade. Então eu tenho me dedicado a isso agora, e acho que é um pouco a respeito disso que vamos conversar hoje. Excelente, Danilo. Eu até anotei o termo arquitetura e já tem uma pergunta aqui, mas para o momento da discussão. Antes da gente iniciar exatamente, Danilo, eu queria só, então, primeiro, né, dizer a quem está nos acompanhando, participe da nossa discussão. Você pode enviar aqui os seus comentários, as suas questões, e aí, à medida em que forem surgindo, a gente vai tentando repassar aqui ao Danilo, para a gente fazer uma live bastante interativa e informativa, como sempre é o nosso objetivo. Danilo, a descrição do resumo que você enviou, a gente disponibilizou, né, na nossa rede social, ela mostra, assim, evidentemente, que é um tema que mobiliza uma série de aspectos, né? Você acabou de mencionar psicologia moral, questões prático-institucionais, etc. Mas eu fiquei pensando que, para a gente começar, eu queria que você considerasse o seguinte cenário ou quadro. Assim, então, eu já vou começar de uma maneira bem enviesada, e aí você vai, né, mobilizando aí o que você entender que é pertinente. Não só no Brasil, mas especialmente, a gente passa por uma onda de questionamentos severicíssimos quanto à função, importância e valor da institucionalidade, ou das instituições. Será que as instituições estão funcionando? Como as instituições estão funcionando? Esse é o cenário, assim, né, aterrorizador, né? Assim, nós, e eu estou dizendo nós no sentido bem, as pessoas não acreditam mais nas instituições. As instituições falharam e há um descrédito, uma descrença em relação às instituições sociais e à institucionalidade de maneira mais geral. É claro, isso vem na esteira de uma crítica radical, enfim, a qualquer tipo de institucionalidade, a gente não precisa entrar nisso. Mas mais a partir do seu ponto, né? Pensar a justiça social resgatando a importância e o papel decisivo da institucionalidade. Acho que o Rawls vai por aí. Talvez se você começasse a sua reflexão por aí, né? Quer dizer, como é que se dá esse arranjo, né? Institucionalidade e justiça social. Isso não é muito conservador, né? Por incrível que pareça, né? Uma justiça social amarrada a uma institucionalidade tão falha e corrompida e burocrata e etc. Enfim, talvez a gente comece pelo mais difícil, mas eu acho que é um bom start, assim, para você nos situar diante do que você propôs. Excelente, Wendy. De fato, esse diagnóstico que você coloca, posso assim dizer, de crise da institucionalidade, ou de uma descrença com relação às instituições políticas, ele é um diagnóstico que vem aparecendo em vários autores, né, especialmente em anos recentes, que colocam em xeque o próprio funcionamento da democracia, se é que podemos assim dizer. E é claro que há uma série de respostas, ou pelo menos uma série de explicações para essa crise, podemos assim dizer, da institucionalidade ou da representação, né? Uma das respostas que eu poderia dar, inclusive já mobilizando aqui o John Rawls e entrando propriamente na exposição que eu havia preparado para hoje, é que
as instituições sociais efetivas, as instituições existentes das democracias contemporâneas, elas, embora coloquem no papel, ou pelo menos de um ponto de vista formal, se coloquem como aquelas que protegem os direitos, as liberdades básicas dos cidadãos, fomentam a igualdade, buscam aquilo que é de interesse público, na prática, elas não o fazem. O que é feito na prática, o que acontece efetivamente, é que há uma série de grupos marginalizados, falo aqui de pessoas que têm a renda inferior, por exemplo, a meio salário mínimo, são pessoas, né, que vivem em situações de extrema pobreza, miséria, mas podemos falar de injustiças de vários outros tipos, como, por exemplo, injustiças de gênero, né, ou mesmo questões raciais, né? O Brasil, por exemplo, infelizmente, né, é um país que a cada semana surge nos jornais injustiças grotescas desse tipo, né, assassinato de crianças em favelas, ou mesmo o próprio fato de que a população carcerária no Brasil, além de ser absurdamente grande, é composta, em sua grande maioria, de pessoas negras, ou seja, acho que isso já reflete um pouco do tipo de injustiças que nós temos que lidar. Mas o que o Rawls vai dizer? O que o Rawls vai pensar? Bom, quando nós pensamos a justiça, nós podemos pensar a justiça de uma série de perspectivas. Né? Nós podemos pensar que o adjetivo justo, isso é uma das frases que ele usa ali, lá no começo da sua obra de maior impacto, na teoria da justiça, ele pode ser aplicável a uma série de objetos, ou uma série de sujeitos, para usar o termo gramatical, né? Então nós podemos falar de uma pessoa justa, nós podemos falar de um magistrado que é justo, nós podemos falar de uma pena que é justa, e nós podemos falar de uma sociedade justa, ou de instituições sociais que são justas. Por que Rawls vai dar, então, esse enfoque institucional, certo? Na justiça. Por que ele vai falar, bom, a justiça ela não deve estar à mercê dos indivíduos? Porque do ponto de vista do Rawls, aqui já mobilizando, então, aquilo que eu havia falado, né, da questão psicológica, é muito pouco que se pode exigir, ou pelo menos nós temos que ser comedidos do ponto de vista da exigência de justiça com relação aos indivíduos. O que Rawls vai falar é que é muito difícil para uma pessoa mensurar todas as consequências das suas ações, a fim de calcular se isso vai engendrar uma circunstância mais justa ou não. Tá? Então você pense, isso é uma crítica que é análoga à crítica que é feita à teoria utilitarista, especialmente no que tange utilitarismo aplicado à justiça social, né? Porque daí o indivíduo ele se torna um indivíduo calculador, ele precisa calcular. A teoria utilitarista, né, para explicar rapidamente, ela prescreve que deve ser buscado o maior saldo de satisfação ou o maior saldo de utilidade, tá? E daí há divergências quanto a como calcular esse saldo, mas enfim, a ideia geral seria essa. Então o indivíduo ele precisa pensar, precisaria calcular se nas suas ações cotidianas ou mesmo nas suas transações, quando ele compra alguma coisa, quando ele faz um investimento, quando ele faz uma doação, se ele está promovendo ou não a felicidade. E o mesmo poderia ser aplicado para esse enfoque individualizado da justiça social. O indivíduo ele não consegue prever os resultados das suas ações, se eles fomentam ou não necessariamente uma sociedade justa. Claro, algumas coisas são evidentes, mas aí entramos novamente na questão motivacional. A justiça, ela deve necessariamente depender dos indivíduos, quer dizer, nós precisamos depender de uma certa disposição de caráter bastante aguda, bastante bondosa, num certo sentido, para que haja uma sociedade justa. O que o Rawls vai falar é que isso é uma exigência supererrogatória, né? Esse termo esquisito que ele usa, mas o que quer dizer? É uma exigência muito forte. Nós pedimos que as pessoas sejam altruístas, que elas sejam caridosas, bondosas, benevolentes. É algo que a justiça não pode exigir. É algo que vai para além da justiça. O indivíduo ele pode ser justo sem necessariamente ser altruísta. Ele pode ser justo sem necessariamente ser caridoso ou ter abstenção
dos seus bens materiais. Então, esse giro que ele faz se dá, em primeiro lugar, por essa questão psicológica, mas também por um outro motivo, eu diria até mais importante, que é o seguinte: as instituições sociais, elas exercem uma profunda influência nas perspectivas de vida das pessoas. Elas realmente determinam não apenas o modo como as pessoas se relacionam, mas inclusive o modo como elas veem a si mesmas, influenciando inclusive na sua estima, no modo como elas vão se portar no espaço público. Então, o Rawls vai falar, nós precisamos nos atentar para o aspecto institucional. Ele é quase podemos dizer assim, um determinista institucional, tá? Nesse sentido. Estou usando esse quase porque é lógico que contemporaneamente nós usarmos esses termos fortes acaba engendrando uma série de problemas e o Rawls está ciente disso. Mas o que ele vai dizer é justamente que existe essa influência muito grande na maneira como as instituições se organizam, nas perspectivas de vida dos indivíduos, né, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Então ele vai falar, nós precisamos organizar isso de uma maneira que essas perspectivas de vida, elas sejam menos influenciadas, ou, tanto quanto possível, menos influenciadas por fatores arbitrários de um ponto de vista moral. É o que o Rawls vai dizer. Então, por exemplo, se uma pessoa tem a sorte de nascer numa família muito bem estruturada, com excelentes condições financeiras, obviamente, suas perspectivas de vida, seus sonhos, ou, imagine, de um ponto de vista mais prático, um cargo que ela possa vir sonhar a ocupar, vai ser bastante diferente de uma pessoa que nasce numa outra condição, com uma família, pode-se dizer, mais desestruturada, onde ela não tem tantas condições educacionais, não tem incentivo ao desenvolvimento de seus talentos, onde a renda familiar é menor. Então, existe vocês podem ver, né, todos esses fatores que eu estou falando, acesso à educação, acesso à renda, a própria organização da família, são aspectos que o Rawls vai falar que são elementos que compõem a estrutura básica da sociedade, as instituições sociais. E daí o foco que o Rawls vai dar nas instituições. São elas que vão influenciar de maneira mais pesada nessas perspectivas de vida, de modo a ou se portarem como não se importarem, perdão, com as arbitrariedades, deixarem essas perspectivas e os indivíduos à mercê de fatores que estão muito além do seu controle, ou, por outro lado, reconhecendo que nem todas as arbitrariedades podem ser apagadas. Por exemplo, nós não conseguimos determinar que os indivíduos nasçam mais talentosos, ou mesmo que os indivíduos nasçam em famílias mais ou menos favorecidas. O que nós conseguimos fazer é pensar um arranjo social, pensar uma organização das instituições de modo que aqueles indivíduos que nascem numa família que tenha condições financeiras melhores, por exemplo, não seja diferente daquele indivíduo que nasce numa circunstância menos favorecida. É lógico que aqui eu estou falando bastante em quadros gerais, né, para tentar entender esse enfoque institucional que o Rawls vai dar. E para esse enfoque... Perdão, fique à vontade. Não, era só uma precisão, a gente voltar um pouco, porque aí eu acho que você já vai indo para um ponto que é consequente, né? Quer dizer, eu queria só voltar um pouco nessa questão que você disse assim. Bom, a questão de fundo aí, primeiro, né, salientar, é uma questão da modernidade, né? Desde o surgimento da figura do Estado Nacional, o que está em questão aí é a relação Estado-indivíduo, no sentido assim mais clássico, né, de colocar a questão. É claro que há uma série de nuances aí que precisa ser pensada. Mas aí, de um lado, você começou dizendo assim, eu acho que aí, veja se eu entendi corretamente, a institucionalidade ou as instituições sociais têm um papel decisivo na elaboração de uma justiça social, ponto, acho que isso está claro. Mas aí teve um momento que você disse assim, por outro lado, então, quer dizer, portanto, a gente precisa de instituições. Não cabe ao indivíduo, o indivíduo não é capaz sozinho, né, de elaborar sei lá, uma ação justa, mas aí do outro lado você diz assim, não, por outro lado, o indivíduo, você mencionou,
o indivíduo é capaz de justiça sem ser altruísta, sem ser... Só amarra isso melhor. Eu acho que é psicologia aí, né? Amarra um pouco esse ponto melhor, assim, nesse lance de indivíduo e Estado conjugando todas as instituições possíveis, né? Você disse, família, enfim, tem uma série de coisas. Mas amarra um pouco melhor esse ponto só do ponto de vista de clareza. Oh, perfeito. O que nós podemos esperar das pessoas? O que é razoável que a gente espere das pessoas? Nós podemos pensar, bom, eu espero que as pessoas, que elas respeitem as regras que vão determinar o convívio público, eu espero que as pessoas façam a sua parte dentro dessas regras, então eu espero que as pessoas, por exemplo, não soneguem os seus impostos, eu espero que as pessoas usem máscaras, eu espero que as pessoas se vacinem, certo? Eu espero que as pessoas cumpram as leis, sigam as leis de trânsito, que as pessoas não, enfim, não infringam, né, as leis, não cometam homicídio, por exemplo, ou uma violência, não cometam fraude. Então, isso é o que a justiça nos permite legitimamente esperar, certo? Então, veja que se eu esperar algo além disso, se eu esperar que todas as pessoas sejam benevolentes, caridosas, eu estou esperando algo a mais, certo? Poderíamos até pensar, bom, se a justiça dependesse dessa motivação caritativa, altruísta, a justiça de fato seria irrealizável, porque os seres humanos eles têm essa potencialidade, mas nem todos, e nem a todos os momentos, certo? Mas é muito mais razoável esperarmos que as pessoas ajam em conformidade com a justiça do que as pessoas ajam em conformidade com uma moralidade de bem ao próximo, né? Então, acho que é um pouco essa a ideia. As demandas da justiça, elas são um pouco mais fracas, mas nem por isso elas são fracas por si mesmas, né? Ou seja, existem demandas, os indivíduos eles têm que cumprir com a sua parte e, obviamente, eles também têm demandas que são legítimas, eles podem fazer reivindicações aos demais. Então, ao mesmo tempo que eu faço reivindicações que as outras pessoas usem máscara no espaço público, faço distanciamento físico nesse período de pandemia, que se vacinem, que paguem os seus impostos, que não descumpram as leis, eu também devo fazer a minha parte nesse sistema de cooperação. Acho que é um pouco essa ideia, tá? Não, perfeito, agora ficou bem claro. Acho que ficou mais claro, porque é uma discrepância motivacional mesmo, nesse sentido. E o que o Rawls vai nos dizer a esse respeito, né? Na verdade, o que o Rawls, o grande empreendimento dele, podemos pensar, é responder a uma questão que nós levantamos cotidianamente, que é uma questão crucial, que é simplesmente o que é uma sociedade justa, certo? Então ele vai dizer, bom, em primeiro lugar, né, uma sociedade justa é uma sociedade que é regida por uma concepção de justiça. E essa concepção de justiça vai tentar, segundo ele próprio, articular, de alguma maneira, ideias e valores que já estão difundidos na cultura política pública das nossas sociedades democráticas contemporâneas, valores como, por exemplo, liberdade, igualdade, reciprocidade ou fraternidade, para remontarmos à Revolução Francesa, cooperação social, etc. E outras ideias e valores que nós professamos intuitivamente, mas que por si próprios não oferecem muita orientação. Como, por exemplo, nós sabemos que a escravidão é injusta. Nós sabemos que a tortura é injusta. Nós conversamos agora há pouco que pode ser desejável que as instituições sociais evitem que a arbitrariedade ou que a influência de elementos arbitrários do ponto de vista moral, como, por exemplo, se o indivíduo nasce numa família muito mais afortunada do ponto de vista financeiro ou não, ou mesmo que o indivíduo se beneficie de outros fatores, como, por exemplo, da sua raça, do seu gênero, etc. Então, talvez essas arbitrariedades devessem, tanto quanto possíveis, serem mitigadas, tá? Dada a influência que isso pode exercer nessas perspectivas de vida. Então, ao levar todos esses problemas em consideração e tentar articular todos esses valores, logicamente que eu estou aqui resumindo todo um processo argumentativo bastante longo e bastante intrincado, o Rawls ele vai nos oferecer, ao fim, essa concepção política de justiça
que consiste em 2 princípios. Na verdade, são 3, mas o segundo princípio se divide em 2 partes. Esse primeiro princípio, que seria o princípio prioritário, que seria, então, papel das instituições sociais assegurar a todos, né, o direito a um sistema igual de liberdades básicas ou de liberdades fundamentais. E aqui eu me refiro a liberdades políticas, liberdade de pensamento, expressão, consciência, certo? Mesmo a proteção contra a detenção arbitrária e assim por diante. E o segundo princípio de justiça vai prescrever que as desigualdades sociais, especialmente no que tange a renda e riqueza, elas deveriam se dispor de modo que, em primeiro lugar, assegurem que haja igualdade equitativa de oportunidades, isso é algo que vamos conversar logo mais na sequência, e também que elas se disponham de modo a melhorar a condição daqueles que estão em pior situação, ou seja, as desigualdades sociais, econômicas, elas precisam se dispor de modo que beneficiem os indivíduos menos favorecidos. Bom, esses princípios, então, eles teriam implicações institucionais bastante pesadas, né? A grande questão que eu levanto na minha pesquisa de doutorado é que tipo de instituições sociais ou que tipo de políticas públicas seriam capazes de efetivar, afinal de contas, esses princípios de justiça. Essa é uma questão bastante intrincada e que ficou bastante nebulosa também por cerca de 30 anos, porque na publicação de Uma Teoria da Justiça, em 1971, o Rawls vai assinalar 2 regimes socioeconômicos capazes de efetivar, né, de colocar em prática esses 2 princípios de justiça. Ele vai chamar o primeiro regime de democracia de cidadãos proprietários e o segundo regime de socialismo democrático liberal. Por que ficou nebulosa a questão? Porque, embora ele não use o termo capitalismo na obra Uma Teoria da Justiça, ele usa o termo economia de propriedade privada. Então, por muito tempo se pensou que o Rawls estaria defendendo na teoria da justiça que o capitalismo de bem-estar social, tal como nós conhecemos, por exemplo, na Europa, no Canadá, nos países nórdicos, seria capaz, de alguma maneira, de efetivar plenamente esses princípios. E há uma série de comentadores que interpretaram o Rawls dessa maneira. Apenas em 2001, a publicação do seu último livro, antes de seu falecimento, Justiça com Equidade, uma reformulação, é que o Rawls vai dizer, não, na verdade, a teoria da justiça, tal como eu a entendo, ela é avessa a todas as formas de capitalismo. Ou seja, o Rawls seria um filósofo que não acredita que a realização plena, eu dou um enfoque aqui pesado nesse plena, não é possível, então, numa sociedade capitalista. Daí ele vai dizer por quê. Né? Então ele vai sempre comparar os seus princípios de justiça com o capitalismo de bem-estar social, para então tentar explicar as razões para essa incapacidade do capitalismo. Em primeiro lugar, em referência ao primeiro princípio, o capitalismo de bem-estar social, ele não necessariamente se preocupa com a concentração de riqueza ou com o acúmulo de capital em poucas mãos. Esses grandes monopólios, eles engendram uma discrepância muito grande de poder político. E essa passagem que o Rawls faz, a gente chama de fato da dominação, que é justamente a transposição de poder econômico em poder político. Os indivíduos que têm mais dinheiro, que são mais dotados, eles têm a capacidade de exercer uma influência muito maior na agenda pública, propondo pautas, e obviamente são de seus interesses, e por isso exercer uma espécie de colonização ou de dominação da agenda pública. E isso vai ferir um valor fundamental da democracia, Rawls vai dizer, para que ela seja realizada plenamente, que é o valor equitativo das liberdades políticas. Tá? Lembre que eu mencionei no início, né, de que, em resposta à colocação do Wayne, de que uma boa parte da descrença para com as instituições é que elas não colocam em prática aquilo que elas professam formalmente.
E o Rawls está exatamente preocupado com isso. Quer dizer, se nós estamos pensando em liberdades políticas iguais, então a consequência prática, efetiva disso, é que os indivíduos devem ter aproximadamente as mesmas condições de influenciar o processo político democrático, de colocar em pautas a discussão a favor, né, de se posicionar a favor ou contrariamente a determinadas pautas. Quando os indivíduos, em virtude do seu poder econômico, conseguem colonizar esse processo de discussão pública, então essa liberdade, essa igualdade política, podemos assim dizer, ela já foi para os ares. E isso é um fator bastante negativo, o Rawls vai dizer. Um segundo motivo é que, embora o capitalismo de bem-estar social ele tenha algum tipo de preocupação com a garantia de um mínimo social, ou seja, que os indivíduos tenham pelo menos, né, aquilo que seria suficiente para assegurar sua própria subsistência, ele vai falar, mesmo por esses mecanismos utilizados de taxação, de transferência de renda, ainda assim não é possível garantir que haja uma igualdade equitativa de oportunidades. O que o Rawls quer dizer com isso? Quer dizer que os cargos, pense nos cargos mais remunerados, os cargos que exigem maior capacitação. Esses cargos eles vão ser ocupados pelos indivíduos que tiveram maiores condições de arcar com o treinamento, com a capacitação de maior qualidade, certo? E ainda que haja um esforço para assegurar uma certa educação pública, ainda assim há uma disparidade entre as melhores. Vamos pensar, por exemplo, o caso do Brasil, né? Nós temos um sistema público de educação, as melhores universidades do país são as universidades públicas, federais, estaduais, mas ainda assim o acesso a essas universidades, ele acaba em grande parte sendo determinado pelas condições prévias dos indivíduos de arcar com uma boa educação básica ou talvez com um bom cursinho preparatório para aí então ingressar num bom curso, numa faculdade mais concorrida, que, consequentemente, vai levá-los a ter uma melhor remuneração no mercado de trabalho. Então, o capitalismo de bem-estar social falharia nesse sentido. E, no último sentido, é de que, embora o capitalismo faça essas doações, como eu disse, né, de transferência de renda para os menos favorecidos, e, na prática, o que ele faz é simplesmente estabelecer uma diferença entre aqueles que são dependentes, de alguma forma, do auxílio do Estado, por essa renda, que seja, por exemplo, uma renda básica, ou por um outro tipo de auxílio emergencial, por exemplo, e, de outro lado, aqueles indivíduos que não dependem. Então, há uma divisão de classes aqui, uma divisão de castas até, podemos assim dizer. E essa divisão ela vai minar o sentimento dos menos favorecidos no que tange por exemplo, a sua estima. Eles não vão se enxergarem como iguais na cena pública, e mais do que isso, né? A ideia do princípio da diferença, esse princípio de favorecer os menos favorecidos, ela expressa um sentido forte de reciprocidade, ou seja, a ideia de que todo mundo está engajado numa atividade cooperativa para o benefício de todos, certo? E o que essa divisão faz é justamente que, na verdade, não é para o benefício de todos. É que é para o benefício de alguns, com uma certa compensação para aqueles que são menos afortunados, por assim dizer. Então, né, Rawls vai rejeitar, por esses motivos, o capitalismo de bem-estar social e vai sugerir daí que, para a consecução plena dos seus princípios, a gente adote esses outros regimes socioeconômicos, uma democracia de cidadãos proprietários, que é um regime de propriedade privada, ou um socialismo democrático liberal, no qual a propriedade dos meios de produção, especialmente dos setores mais essenciais ou mais fundamentais, seria de propriedade pública. Tá? E aí existe uma diferença entre esses dois regimes. Eu não sei se podemos ir adiante ou se querem... Não, é muita coisa, né? Eu acho melhor parar aqui. Vai lá, Vinícius.
Eu gostaria de te fazer duas perguntas, Danilo. A primeira, talvez mais breve. Qualquer coisa eu encaminho as duas e depois a gente refaz. A primeira, assim, eu achei curioso, o Rawls não é um autor com o qual eu esteja realmente habituado. Então, assim, você utiliza a expressão capitalismo de bem-estar social, né? Na construção da sua linha argumentativa e na exposição do pensamento do autor. No entanto, nós temos aqui algo interessante a ser sublinhado, não é? Porque por diversos outros autores e agentes institucionais, como partidos, por exemplo, o termo utilizado é estado de bem-estar social. Parece que a gente tem uma divergência que é só semântica, mas eu acho que ela não é trivial. Ela esconde diferenças aí de concepção do processo histórico e do jogo político. O uso de estado de bem-estar social, ele é um uso muito ligado à social-democracia, a determinados partidos que fazem parte da Internacional Socialista e que, portanto, compreendem como ponto de partida que o capitalismo é incapaz de promover bem-estar social. Por isso que esse bem-estar social ele não decorre do capitalismo, ele ocorre por intervenção do Estado a despeito do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo ele é tão injusto, para não falar em essência, que é uma palavra extremamente pesada, não é? Carregada de coisas, mas assim, em sua estrutura, ele é constitutivamente tão injusto que ele é incapaz de promover bem-estar social. Então, é necessário que o Estado cumpra esse papel de, no seio da sociedade capitalista, intervir por meio de políticas públicas, intervir na própria organização socioeconômica para promoção, para efetivação de algum bem-estar social. Mas aí o que está em jogo? Está em jogo um compromisso não revolucionário, né? Porque não se contempla aqui a revolução, não se contempla aqui a ruptura, mas está em jogo um compromisso não revolucionário de gradual reforma do sistema capitalista rumo a um horizonte utópico tal que se aproxima ou se efetiva mesmo enquanto socialista. Então, eu achei curioso, eu gostaria de saber se esse é um termo utilizado pelo Rawls, né? Enfim, como você encara a coexistência desses dois termos? Por que talvez ele faz opção por um e não por outro? Né? Que tipo de discussão, que tipo de nuance tem aí que está escondida, que a gente tem que ler nas entrelinhas, conhecer melhor o autor para compreender a escolha que ele faz? A outra questão eu faço depois, porque eu pensei que essa seria rápida e eu mesmo me alonguei. Excelente questão, Vinícius. Muito obrigado. Bom, de fato, esta divisão terminológica entre capitalismo de bem-estar social ou estado de bem-estar social não é uma distinção, até onde eu sei, que o próprio Rawls se debruce. Mas eu poderia, com base na sua colocação, tentar pensar uma resposta aqui, justamente por isso, então, que você colocou. Então, o estado de bem-estar social ele seria algo cujas prerrogativas, ao cabo, iriam além daquilo que oferece o capitalismo, por exemplo. Né? Pois bem, então, isso talvez pudéssemos pensar que haveria mais proximidade das propostas do Rawls com o estado de bem-estar social e não necessariamente com o capitalismo de bem-estar social. Mas como eu particularmente faria esta distinção? Bom, nós podemos pensar, então, em um tipo de sociedade na qual, e claro, estou pensando aqui numa idealização ou numa utopia, se preferirem, né?
que efetivamente, então, coloque em prática os princípios que regulamentariam esse bem-estar, então, essa sociedade, esse estado de bem-estar social. Bom, nós temos, dentro da tradição filosófica, já uma corrente que se preocupa com a maximização do bem-estar, que é propriamente a tradição utilitarista. É justamente o que eles vão advogar, é uma maximização do bem-estar, seja em termos médios, seja por uma soma total das utilidades, ou da felicidade, ou do bem-estar de cada um dos componentes dessa sociedade, certo? Então, eu faria a distinção, Vinícius, para me ater à sua pergunta, então, neste sentido, tá? Então, seria uma sociedade não capitalista, ou seja, uma sociedade, então, que talvez não fosse fundamentada na propriedade privada, dos meios de produção, dos recursos produtivos, dos recursos naturais, etc., mas que tivesse, então, como preocupação maior a maximização do bem-estar nestes termos utilitaristas. Então, seria uma espécie, e não sei se há uma tradição nesse sentido, mas uma espécie de socialismo utilitarista. Tá? Entretanto, isso seria algo que o próprio Rawls rejeitaria, porque ele vai dizer a preocupação com o bem-estar, embora ela tenha razão, ela não pode servir como princípio último de justiça, porque quando se fala, por exemplo, em maximização do bem-estar a partir da soma das utilidades, ou da soma da felicidade ou do bem-estar de cada uma das partes constituintes, nós somos levados a pensar, então, que nós podemos equilibrar de uma maneira a aumentar essa soma, por exemplo, diminuindo o bem-estar de um grupo e aumentando o bem-estar de outro. Então, o que o Rawls vai dizer? Bom, talvez por este princípio nós sejamos levados a pensar em um arranjo institucional onde certas desigualdades mais acentuadas seriam justificáveis porque elas conduziriam a um acréscimo de bem-estar de um outro grupo que se favoreceria com essas desigualdades e, em consequência disso, a soma total de bem-estar seria maior. Daí ele vai falar, bom, isso me parece ser injusto. Tá? Isso não parece conduzir a um estado de coisas desejável. Daí a sua oposição com o utilitarismo, daí toda a sua defesa do princípio da diferença, a própria efetivação da ideia de reciprocidade, de respeito, de autoestima, e assim por diante. Eu espero que eu tenha respondido, mas eu confesso que esta separação entre capitalismo e Estado não é algo que o autor faz, mas a partir da sua pergunta, a gente pode pensar que o Estado é algo que vai para além. Vinícius, eu posso emendar aqui uma pergunta e te passo a palavra, e aí o Danilo... Porque tem a ver com a pergunta que você fez, Vinícius. Eu estava pensando nos mesmos termos, mas eu queria problematizar um pouco. Então, assim, de um lado, Vinícius, eu concordo, há um núcleo duro aí, que parece ser envolvido numa espécie de engodo, segundo a sua exposição, Danilo, que eu não sei, depois um comentário seu, que eu não sei se o Rawls conseguiu sair ou resolver, né? Quer dizer, de um lado, tem esse núcleo duro do capital, expresso pelo Rawls nessa ideia de sociedade ou regime de propriedade. Isso é um núcleo duro, dificílimo. Mas aí, Danilo, você insiste, olha, teve uma mudança ali em 2001, né? E aí aparece um outro, aparentemente, Danilo, te ouvindo, né? Aparece um outro Rawls. Olha, não é bem assim. Aí começaria, segundo eu percebi, Danilo, na sua exposição, uma espécie de uma possível crítica ao capitalismo do Rawls. Que é bem-vinda. Aí, como que o Rawls faz? Você mostra. Usa como comparação a noção, vou usar aqui essa figura do estado de bem-estar social. Mas aí você insiste. Ele usa como comparação, mas também critica esse modelo, né? Nessa linha de uma possível ou uma crítica de fundo, né? Ao capitalismo aí. Então, a minha pergunta nesse sentido, Danilo, é assim, se o Rawls conseguiu né, sair desse engodo, quer dizer, a gente pode falar claramente de uma crítica ao capitalismo no Rawls? Me parece que a gente não pode falar que é uma teoria revolucionária. Então, quanto a isso, Vinícius, acho que é bem claro, né? Não se trata de uma teoria revolucionária,
a gente poderia discutir num outro momento, e precisa ser revolucionário, isso é outra coisa. Mas, assim, a pergunta é, há uma crítica ao capitalismo no Rawls? Isso pegou, isso funcionou? A gente pode falar em termos fortes, assim, de uma crítica ao capitalismo, nos termos que você expôs? Aí, Vinícius, você emplaca a sua aí, a gente abre para o Danilo. Não, eu acho de repente, melhor que o Danilo responda, porque eu vou mudar um pouco, vou virar um pouco a chave, vou passar para uma outra questão, retomando, na verdade, uma observação sua mesmo, há uns minutos atrás. Tudo bem. Então, sim, nós podemos efetivamente falar de uma crítica ao capitalismo na teoria de Rawls. Tá? Toda essa confusão se deu pelo fato de que, em 1971, quando a publicação, né, da primeira edição da obra Uma Teoria da Justiça, que marcou, né, essa revolução, podemos dizer assim, teórica no âmbito da filosofia política normativa e da teoria política, de um modo geral, ele não fez uma distinção muito bem adequada, podemos assim dizer, entre capitalismo de bem-estar social e esse outro regime, que ele vai chamar de um dos regimes ideais, que é o regime da democracia dos cidadãos proprietários. Tá? Efetivamente, ele não fez essa distinção, porque inclusive, como eu disse, né, ele usa o termo economia de propriedade privada, quando ele vai se referir não ao capitalismo, mas à democracia dos cidadãos proprietários. Então, é com certa razão que muitos compreenderam equivocadamente que, na verdade, a teoria de Rawls estaria fundamentando aquilo que, na década de 60, 70, se apresentou como o melhor dos mundos possíveis, né? Ou seja, o melhor que a sociedade poderia alcançar, dada todas as consequências nefastas da guerra, que é o capitalismo de bem-estar social. Então, ele seria, para muitos, um autor que defendia uma espécie de status quo. Mas isso se deve, em grande parte, a esta confusão terminológica. Tá? Depois de 2001, quando ele esclarece que, na verdade, o seu regime ideal não é um regime capitalista, isso jogou muita luz às suas palavras lá na obra de 1971. Tá? E por que joga a luz? E sim, de fato, nós não podemos pensar que o Rawls seria revolucionário, ao menos no sentido de construção desta sociedade ideal, né? Pelo menos assim, do ponto de vista do método de fazer com que essa sociedade venha à tona, ainda que nós possamos falar que, de um ponto de vista institucional e cultural, as suas consequências seriam efetivamente revolucionárias. Porque o que demanda a concepção de justiça do Rawls, se nós estamos pensando, então, que, com referência ao primeiro princípio de justiça, que há uma transposição muito forte, quase imediata, de poder econômico em poder político, a maneira de nós coibirmos isso, então, de princípio, é assegurar a maior dispersão de capital humano e não humano possível. Quando eu falo de capital humano e não humano, eu estou falando tanto de capital humano, ou seja, de capacitações, né, treinamento, habilidades adquiridas, quanto de capital não humano, a propriedade efetiva dos meios produtivos. Tá? Então o Rawls vai falar, bom, nós precisamos assegurar que não existam monopólios, que efetivamente o mercado tenha competição. Tá? Inclusive ele vai fazer uma série de menções aos mecanismos regulatórios do mercado, né? Porque é um mecanismo que aumenta a eficiência, que assegura que os preços têm uma função alocativa ali nos preços, né? Então, ele tem essa função ainda a ser cumprida, mas é lógico, o mercado ele não é um mercado desregulamentado, ele é um mercado que precisa estar em conformidade com certas regras, que o Rawls vai chamar, né, na obra de 2001, de instituições de fundo. Ou seja, as distorções que o mercado pode vir a engendrar, por exemplo, a concentração, o monopólio, né, o destacamento de uma empresa e, consequentemente, né, a sua imposição ou mesmo a sua absorção das concorrentes,
é algo que as instituições de fundo deveriam coibir, de qualquer maneira que nós possamos pensar, através de tributos, através de incentivos, a própria regulamentação da exploração dos recursos naturais, a regulação do direito de propriedade. Tá? Então, isso tem uma série de consequências práticas, institucionais, do ponto de vista legal, constitucional, do que o indivíduo pode fazer com aquilo que é seu, do que lhe é devido, de quanto ele deve pagar, e assim por diante, de impostos, né? E assim por diante. Então, sim, com certeza nós podemos falar de uma crítica ao capitalismo, e isso ainda é a melhor forma dos capitalismos, né? O capitalismo de bem-estar social ainda é um capitalismo tão humanizado quanto possível, né? Um capitalismo que ainda se preocupa, de alguma forma, com o bem-estar, que os indivíduos ainda tenham o que comer, tenham onde dormir, tenham o que vestir, possam se inserir no espaço público com o mínimo de dignidade. Importante notar aqui um ponto. Embora o Rawls seja crítico do capitalismo de bem-estar social, nós não podemos pensar que todas as conquistas do capitalismo de bem-estar social devem ser negligenciadas. Muito pelo contrário. Né? Há uma série de conquistas que são bastante positivas em sociedades desse tipo, que devem ser mantidas. Inclusive, há autores, comentadores do Rawls, que vão falar, na verdade, que a sua teoria talvez estivesse até um pouco mais próxima do capitalismo de bem-estar do que ele mesmo pensa. Não na realização plena, mas na realização de parte desses princípios. Por exemplo, nós vemos em países europeus, países nórdicos, de um modo geral, um incentivo maciço em financiamento público, né, de educação universal, de qualidade. Quer dizer, isso seria algo fundamental para assegurar isso que o Rawls vai chamar de igualdade equitativa de oportunidades. Você está garantindo que pessoas das mais diferentes classes sociais, com as mais diferentes formações culturais, das mais diversas origens, tenham a mesma formação. E daí vão se destacar, obviamente, aqueles que forem mais talentosos, o que é algo que nós não temos muito controle, e vão se destacar, por outro lado, aqueles que se esforçarem mais, que se empenharem mais. Ou seja, as perspectivas de vida dos indivíduos não são pré-determinadas. Isso é algo que é positivo, está em conformidade com a teoria de Rawls, e é algo que pode ser efetivado numa sociedade capitalista. Então, talvez alguns autores vão criticar a crítica de Rawls ao capitalismo. Falar, bom, calma lá, não é bem assim. Também nós podemos ter certos mecanismos que podem, por exemplo, isolar o poder econômico do poder político, através do financiamento público de campanhas, através da própria regulação do horário eleitoral. Então, existem maneiras de se contornar isso, e esses mecanismos institucionais, eles poderiam ser absorvidos pelos regimes ideais do Rawls, mas talvez a efetivação dos princípios não estivesse tão longe assim quanto o Rawls vai colocar na sua crítica. Mas é claro, isso é apenas no sentido de uma aproximação, porque a realização plena de um indivíduo se sentir como livre, como igual perante os demais, se sentir como inserido numa sociedade que é um empreendimento, né, de atividades que visa o benefício de todos, ou seja, tem um sentido de reciprocidade, né, de que o indivíduo ele oferece e também recebe, né, parte daquilo que ele empenha. Ou seja, que todos contribuem para esse grande empreendimento, isso é um sentimento que só vai efetivamente conseguir ser construído com esses regimes ideais, né? Boa parte em virtude do princípio da diferença, que é algo que daí o capitalismo de bem-estar não conseguiria, muito embora alguns autores digam, talvez uma renda básica de cidadania seja um mecanismo. O Van Parijs, por exemplo, é um dos que defendeu, né? Um grande defensor da renda básica, que vai dizer que a renda básica é um instrumento que efetivaria o princípio da diferença do Rawls, esse favorecimento aos menos favorecidos. Mas ele tem todas essas consequências, por ser um mecanismo que distribui renda e que acaba por estigmatizar aqueles que ficam dependentes dessa renda, e daí essa estigma gera uma
uma diferenciação, né? Os indivíduos eles se sentem diminuídos perante os demais, então não seria exatamente isso que o Rawls tinha em mente, embora isso pudesse ser também, esse tipo de política pública pudesse ser entendida como uma das condições. Essa é a grande questão, né? Quais são as condições institucionais ou as exigências institucionais? Então tem uma série de arranjos, uma série de políticas públicas que levariam a cabo isso que o Rawls pensa como uma sociedade justa. Me perdoe, eu acho que eu me alonguei um pouco na resposta. Foi ótimo. Eu queria encaminhar uma questão, mas antes eu vou fazer uma digressão, né, para poder contextualizar. Eu queria retornar um ponto aqui que o Enio já levantou, que me parece ser o de uma tensão constitutiva da própria modernidade, que é entre Estado e indivíduo, ou eu poderia dizer, entre a institucionalidade, por um lado, e a constituição de um indivíduo moderno, por outro. Né? Mas antes, me permita fazer uma digressão. Eu queria pegar aqui, como instrumento conceitual, a chamada lei de Hume, da distinção entre fato e valor. Eu posso conceber fato e valor como lentes distintas por meio das quais nós enxergamos o mundo e formulamos juízos. Se eu estou fazendo uma pesquisa qualquer em história das ciências ou filosofia das ciências e eu uso a lente do fato, por exemplo, eu vou adotar uma atitude descritivista. Eu vou tentar descrever as coisas tais como elas são. Se eu utilizar a lente do valor, né, eu vou assumir uma postura prescritiva. Né? Eu vou tentar prescrever as coisas como elas poderiam ser. E aí você fala de uma pergunta que, de certo modo, permeia aí o início da sua reflexão. O que nós devemos esperar das pessoas? Eu acho interessante porque a resposta me parece variar muito conforme a lente que eu uso, do fato ou do valor. A lente que você pareceu usar, que me parece ser a lente do Rawls, é a lente do valor. Né? O que nós deveríamos esperar das pessoas? Que elas cumpram o contrato social, para utilizar esse conceito antigo. Que elas cumpram as regras. Mas isso por si só já está impregnado de otimismo. Isso já está no plano do valor. As pessoas deveriam agir de modo tal que as regras fossem cumpridas. Mas se nós descrevermos não como as pessoas deveriam agir, e sim como elas agem, o que nós devemos esperar das pessoas? Que elas cometam crimes, que elas se corrompam, que elas se envolvam em causas sociais e ambientais, que elas se casem, se divorciem. Nós podemos esperar quase tudo, porque as pessoas fazem de quase tudo e são capazes dos piores atos. Né? Então, porque esperamos que as pessoas façam o pior que nós temos Código Penal, Código Civil, né? E eles são diariamente, o tempo inteiro, infringidos. Então, me parece que, sob essa perspectiva, até mesmo a resposta do Rawls seria superrogatória, se eu entendi o conceito. Até mesmo a resposta que ele dá, olha, que cumpram as regras. Até mesmo essa resposta é extremamente otimista. Porque nunca é isso que acontece. Nunca as pessoas cumprem as regras. As regras são cotidianamente descumpridas por toda parte. Então, mas nós deveríamos esperar que elas cumpram. Esse seria o mínimo ideal para a constituição de uma sociedade justa. Ótimo. Aí eu entro na tensão que eu disse ser a tensão constitutiva. Me parece ter aqui uma espécie de moral legalista. Olha, já devemos dar por suficiente que as regras sejam cumpridas, que os preceitos legais, que os contratos sejam cumpridos. Seria demais esperar além. Não é? Enquanto que o Peter Singer, por exemplo, ele trabalha com o conceito de altruísmo eficaz, indo na direção justamente contrária. Ele diz, olha,
que as regras sejam cumpridas não basta, porque esse jogo de cumprimento e descumprimento de regras tem sido justamente a dança da história, desde que nós nos entendemos por sociedade. E essa dança nos levou até aqui. Então, a gente tem que esperar mais das pessoas. Daí o altruísmo eficaz. A gente tem que esperar que os indivíduos, né, não contra as instituições, mas a despeito das instituições, busquem formas efetivas de comportamento que impactem na construção de sociedades justas. Então, aqui eu entro naquela tensão. Eu tenho, por um lado, um autor, essa tensão me parece ser constitutiva mesmo da modernidade. Eu tenho, por um lado, um autor dando ênfase à construção das instituições e ao papel das instituições na construção de sociedades justas. Por outro lado, tem um outro autor dizendo, olha, as instituições são imprescindíveis, não vamos jogá-las fora, mas elas não são suficientes. Devem os indivíduos, por meio de sua autonomia, buscar adotar formas de estar no mundo que transcendem mesmo o escopo das instituições e que possam impactar a realidade social. Então, parece que, né, se nós utilizarmos o diálogo, suposto diálogo que eu estou aventando aqui agora, entre esses dois autores, nós temos esse impasse entre instituições e indivíduos, né? Eu queria saber como você vê isso, não como o Rawls vê, mas como você vê isso. Quer dizer, como é que você encara essa tensão entre institucionalidade e indivíduo, né, na obra dele, no seu pensamento, e como, de repente, superar, talvez, essa antítese que se apresenta a partir dessas duas concepções? Excelente. Bom, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar me ater um pouco aqui na resposta, porque poderia mobilizar uma série de elementos, mas eu acho que, bom, de fato, né, essa tensão entre ser e dever ser, ela existe, inclusive o Rawls usa o termo, né, tomar as pessoas tais como elas são e as instituições tais como devem ser, ou tais como podem ser, dentro dessa descrição de utopia realista que ele se propõe. Tá? Porque que é justamente isso, né? Uma utopia realista, o Rawls ele vai trabalhar dentro do âmbito de uma teoria ideal, pensar as circunstâncias nas quais os indivíduos, né, haja vista que as instituições efetivamente cumprem com os princípios e as pessoas sabem disso e têm o reconhecimento público de que as outras fazem a sua parte dentro desse sistema de regras, etc. Então, como que elas seriam levadas a cumprir, né, com a sua parte, a respeitar os princípios, a sustentar as instituições. Isso é parte das perguntas que eu acabei endereçando na minha dissertação de mestrado. E, bom, de fato, você está correto nas suas colocações, Vinícius, que, do ponto de vista das expectativas, nós podemos esperar, de fato, o pior e o melhor das pessoas, né? Tanto que sejam bondosas, caritativas, quanto cometam fraude, que mintam, que roubem, que matem, e assim por diante, né? Então, bom, como que nós responderíamos a isso, né? Como que o Rawls vai tentar endereçar a questão, e eu também tentando responder um pouco da sua pergunta, né? Eu acho que isso responde parte do drama que a gente vive hoje, é um outro tipo de impasse, que seria o seguinte: nós vivemos numa sociedade injusta. Para vivermos numa sociedade justa, seria necessário que nós tivéssemos as disposições motivacionais para aquecer as demandas dessa sociedade justa. Entretanto, as nossas disposições são determinadas, em grande parte, pela sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, se eu estou inserido numa sociedade injusta, onde eu vejo figuras públicas, por exemplo, incentivando que as pessoas não paguem os seus impostos,
ou que não cumpram com as suas obrigações para com os demais, qual é o tipo de sentimento que isso engendra? Qual é o tipo de disposição que isso engendra? Tá? Alice a isso ao fato de que nós estamos imersos em uma cultura de individualismo exacerbado, onde as pessoas pensam que o seu sucesso ou o seu fracasso está absolutamente determinado pelo seu esforço, por aquilo que está dentro do seu leque de possibilidades. Ou seja, isso é algo que é contrário, em certo sentido, ao que o Rawls vai dizer, determinismo, né, ou semideterminismo institucional. É claro que há âmbito para individualidade, para o esforço, mas você pensar que, graças a tudo que você faz, você pode chegar a ser o indivíduo mais rico do mundo, ou mais bem-sucedido, dentro dos seus próprios parâmetros, é algo que é um pouco surreal, né? Talvez até voltarmos lá ao Maquiavel. Nós não podemos esquecer que tem o elemento da fortuna aqui, agindo a todo momento, por mais virtuoso que o indivíduo seja. Tá? Então existe esse impasse também, né, da questão das disposições. Né? Como eu enxergo a questão? Eu acho que justamente que o Rawls faz e que outros autores também fazem, é que justamente nós devemos fazer uma série de abstrações, para tentar pensar, por exemplo, valores que de alguma forma são constitutivos do real, e a partir de então pensar mecanismos de efetivação desses valores. Então pensar, quando você começou a sua pergunta, eu estava pensando, bom, será que ele vai perguntar de onde que o Rawls tira esse dever ser? E o Rawls efetivamente vai recorrer à tradição filosófica, ele vai usar ali a terminologia, né, de levar a um nível mais alto de abstração que já foi proposto por outros filósofos como Locke, Rousseau, Kant, mas ele vai também se apegar a escritos que fazem parte da cultura política pública, então constituições ou mesmo julgamentos, né, parte da Suprema Corte. Então, assim, todos esses valores têm uma tradição, têm uma história. E, por outro lado, quando nós articulamos esses valores, nós podemos pensar, usando nossa própria razão prática, como nós poderíamos efetivá-los. Isso tanto de um ponto de vista ideal, na construção dessa sociedade imaginária, justa, utópica, e ainda assim realizável, quanto também pensarmos na atualidade, né, numa sociedade que atualmente é injusta, mas que ainda assim abriria margens, né? Ela própria engendra, a partir das suas próprias injustiças, condições de aproximação dessa sociedade ideal, ou seja, melhorias, né, correção de injustiças presentes, condução ao estado de coisas mais desejável. O termo adequado, Vinícius, talvez seja expectativas legítimas, e não expectativas por si mesmas. Quer dizer, e nesse legítimas, eu estou pensando o seguinte, bom, ok, nós podemos esperar tudo, podemos esperar que os indivíduos sejam os piores, mas o indivíduo que comete as atrocidades tem justificações plausíveis para os seus atos? Quer dizer, ele pode, claro, elencar uma série de razões, estabelecer uma série de causas e efeitos, e essas causas e efeitos são absolutamente compreensíveis, mas elas são razoáveis? Elas são aceitáveis de um ponto de vista da justiça? Acho que esse é o ponto, né? Então a questão é o que nos permitido esperar. Isso é uma das questões lá que o Kant também colocava como uma das questões fundamentais da filosofia. O que nós podemos esperar dos demais? Legitimamente. Bom, aí vem todo esse aparato motivacional, né? E é claro, essa tensão, ela de fato existe. Eu até poderia concordar com você que há uma certa exigência à disposição do ponto de vista do ânimo na teoria do Rawls, porque não existe como você pensar a estabilidade de uma concepção política de justiça, uma vez colocada em prática, se as pessoas não tiverem a disposição de ânimo para agir em conformidade com ela. A questão é se ela é muito exigente ou se ela é pouco exigente. Do meu ponto de vista, entre John Rawls e o Peter Singer, eu fico com o John Rawls, porque eu acredito que ela é muito mais factível, é muito mais realizável, é muito mais próximo da realidade você esperar que os indivíduos façam a sua parte e estejam livres, caso queiram praticar seus atos de caridade, bondade,
né, suas ações altruístas, quaisquer que sejam. Mas o que nós podemos esperar, efetivamente, é que eles ajam em conformidade com a justiça. Me parece mais factível desse ponto de vista do que você esperar que... É claro, o Peter Singer tem razões também. Bom, as instituições, elas talvez sejam por si mesmas injustas. E daí a necessidade de nós irmos para além delas. Mas o que o Rawls vai fazer é justamente oferecer um desenho de instituições justas. E a partir disso, as expectativas são um pouco mais brandas. Não, não sei, também não sou grande estudioso do Singer, mas não sei se a questão é se as instituições são ou não são justas, mas talvez elas não sejam efetivas. E eu acho que esse é um grande problema também, o da efetividade das instituições. Porque elas podem possuir os mais nobres ideais, né? Elas podem se colocar como porta-voz de valores importantes, mas ainda assim elas podem não tocar os problemas a fundo, o que é muito estranho, né? Porque se as instituições não podem mergulhar ao nível estrutural, como os indivíduos poderiam? Mas, enfim, esse é um problema terrível, não sei como pensar. Mas você iniciou sua fala agora falando uma coisa muito interessante, que é encarar os indivíduos como eles são, as pessoas como são, e as instituições como deveriam ser. Quer dizer, no nível institucional, buscar mais do que tudo encarnar esses valores diretivos para que elas possam efetivamente cumprir seu papel, né? Exatamente. Olha, Danilo, eu preciso fazer aquele papel desagradabilíssimo, né, de encaminhar para o fim aqui do nosso debate. Danilo, se você quiser fazer uma tréplica aí, rapidinho, ao último comentário do Vinícius. Mas eu acho que ele está correto, essa tensão, de fato, ele existe, né? A questão é que o Rawls, ele tenta oferecer esse enfoque institucional da justiça justamente por pensar que as consequências desse enfoque, elas são muito mais transformadoras, ou pelo menos têm um potencial de transformar a realidade social de uma maneira muito mais profunda do que se nós demos um enfoque nas disposições de ânimo dos agentes. Tá? Então, essa é uma diferença de enfoque. E há outras, tá? Por exemplo, o Amartya Sen, que é um filósofo, economista contemporâneo, crítico do Rawls, também vai criticar esse enfoque exagerado nas instituições e essa construção de uma teoria ideal. Ele vai falar que talvez nós devêssemos focar em políticas públicas mais focalizadas, né? Pensar em como melhorar estados de coisas mais específicos, pensar em resultados, né? E assim, há uma série de abordagens da justiça social, né? Ela pode ser vista sobre diversos ângulos, e acho que as questões conversam muito em vários sentidos. A grande questão é pensar que, acredito que o grande mérito, talvez, da teoria de Rawls seja justamente esse de oferecer uma articulação de valores ideais que são presentes na cultura política pública e oferecer, de fato, uma imagem de sociedade justa. Essa imagem, por mais que nos pareça de alguma forma utópica e realizável, primeiro, ela tem um ancoramento no real, né? Como falamos, né? Tomar as pessoas como são, as instituições como são e como podem ser, ou seja, não é algo alienígena, algo completamente irrealizável, pelo contrário, é algo que podemos pensar que está no horizonte de possibilidade, e pensar justamente as consequências, como que isso poderia ser efetivado, através de como que a Constituição deveria ser organizada, como que o mercado deveria ser regulado, todas as demais políticas econômicas, regulação do direito de propriedade. Inclusive um comentário rápido aqui, porque acho que já estamos encaminhando para o encerramento, que eu vi rapidamente aqui no chat, mas eu vi que alguém mencionou a questão da renda básica, né? Bom, efetivamente, seria um dos mecanismos importantíssimos, eu diria, para a consecução da teoria da justiça do Rawls, do ponto de vista de política pública, né?
E claro que, né, a renda básica nós sabemos, ela é incondicional, né? Ela tem, pode-se dizer que ela tem a pretensão, ainda que não seja exatamente esse o seu sentido próprio, de assegurar com que as pessoas fiquem acima de um nível de pobreza, ou pelo menos tenham um mínimo decente, né? Mas a questão é que ela, por si só, engendraria problemas, como essa cisão entre aqueles que dependem do benefício e aqueles que não dependem, e talvez não podemos pensar que um único mecanismo institucional ou uma única política pública como essa seria capaz de resolver todos os nossos problemas da noite para o dia. Tem uma série de outros, né? Como as desigualdades, por exemplo. A renda básica ela vai ajudar, mas não vai diminuir, por exemplo, a concentração de poder econômico em conglomerados. Enfim, acho que tem muitas questões para endereçar, mas acho que conseguimos tratar bastante bem de algumas delas aqui no programa hoje. Sim, o House é sempre apaixonante, desperta muitas tensões, né? Inclusive, já que a gente está falando de pesquisa, eu queria só assim, complementar, que a gente precisa realmente encaminhar para o fim, Danilo, já que a gente está falando de pesquisa, né? Sua pesquisa de doutorado, não vai dar tempo de eu fazer. Eu acho que muito disso se resolve pela noção de arquitetura que você trouxe no título, que eu mencionei mais cedo e queria comentar, que é a noção de Kant. Né? Você fala de arquitetura, de estrutura, é o Kant, né? É a arquitetônica da razão pura, etc. E acho que o fundo kantiano, muito presente no Rawls, também ajuda muito a pensar essa tensão que o Vinícius menciona, que você responde, que é o seguinte, então tem uma deontologia aí, sem dúvida nenhuma, mas é bom lembrar a antropologia do ponto de vista pragmático do Kant. Então, a deontologia é para pensar a ética, mas para pensar o homem é o ponto de vista pragmático, que soma-se, portanto, a noção de arquitetura ou de estrutura, ou, eventualmente, da pragmática da filosofia norte-americana, da qual certamente o House também deve ser minimamente influenciado, etc, etc. Claro, são questões assim, né, para ver, Danilo, e o assunto é apaixonante, mas eu preciso mesmo pedir a você que indique aos nossos internautas, a quem nos acompanha aqui, aquilo que a gente faz sempre, né? Qual indicação você faria do ponto de vista cultural ou da discussão que a gente fez hoje, para, enfim, para entreter ou fazer refletir um entretenimento crítico, né, do nosso internauta? Perfeito. Bom, agradeço demais aos dois pela discussão que nós tivemos hoje. Gostei muito mesmo. Me senti efetivamente provocado pelas questões que vocês levantaram e, sem dúvidas, vou continuar pensando, talvez um pouco insatisfeito com as respostas que eu dei, mas acho que isso é algo bom. Bom, a sugestão cultural, confesso que eu pensei em várias, né, mas eu selecionei uma porque eu acho que ela é bastante pertinente para o momento, ela tem alguma relação com o que nós discutimos aqui hoje. Fazer um paralelo rápido, né? Na verdade, quando nós pensamos no provimento do que caberia, né, ao público, né, o provimento de bens públicos, como nós falamos, por exemplo, o provimento de uma educação pública de qualidade, ou mesmo uma renda básica que vai fornecer, né, recursos financeiros para que as pessoas assegurem o essencial. E certamente poderíamos pensar também que a saúde é um desses recursos, né, um dos serviços que deveriam ser prestados dentro desse arranjo, desse esquema de uma sociedade justa. E o que nós vimos, infelizmente, nessa semana, é que o governo federal planeja revogar 99 portarias que dizem respeito ao tratamento, né, de psicopatologias, né, o tratamento de saúde mental na rede pública de saúde, no SUS. Tá? E pensando nisso, pensando como isso seria um retrocesso do ponto de vista da justiça, um filme que me veio à mente, portanto eu gostaria de recomendar aqui, é um filme, eu posso assim dizer, lado A, né, do cinema, esteve em alta há pouquíssimo tempo, que é o filme O Coringa. E eu recomendo esse filme justamente porque o Arthur Fleck, né, que é o Coringa, ele tem uma doença, né, neurológica que faz com que ele ria excessivamente, né, que ele não tenha controle sobre o próprio riso, e ele depende de tratamento público, ele depende dos remédios, da terapia que ele faz, tudo isso é oferecido pelo serviço público.
E existe um momento no filme, eu vou tentar não dar spoilers, onde esse serviço público ele é vetado, né? Simplesmente o serviço de assistência à saúde ele é vetado, então ele para de ter acesso aos remédios e a terapia que ele faz. Isso representa uma guinada, né, na maneira como ele vai se comportar. Então, eu acho que tem a ver com esse cenário triste que estamos vivendo agora, e tem a ver também com essas questões de justiça básica, né? Então, eu gostaria de deixar aí esse filme para as pessoas verem sobre essa ótica. Muito bom. Uma excelente indicação, Danilo. Muito obrigado pela sua pesquisa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Conjectura, para compartilhar e para dividir conosco, né, as suas análises, o seu pensamento, aquilo que tem sido o seu trabalho, né? Então, acho sem dúvida nenhuma que a sua contribuição é bastante importante. Para finalizar, só organizar esse fim aqui, eu queria, de maneira muito especial hoje, né, o nosso último Conjectura do ano, né, a gente abriu falando, 44 edições, e, bom, enfim, né, queria finalizar esse Conjectura, e o Conjectura do ano, agradecendo de maneira muito especial a você, Danilo, que foi quem desde o início esteve no projeto, né? Essa ideia de dica cultural, inclusive, foi completamente sua. E, enfim, né, agradecer muito pela contribuição, pelas ideias, pelo debate que a gente teve para arranjar isso tudo, pela disposição, a energia de poder fazer o Conjectura. A gente começou com 2 lives semanais, o Vinícius deve se lembrar, né, ainda não participava, mas e depois a gente entendeu que era melhor fazer uma por semana, então isso demandou, sem dúvida nenhuma, muito tempo de trabalho, muita energia, e você esteve presente ali o tempo inteiro, além de cuidar de toda a parte técnica do negócio, né, Danilo? Então, assim, sua contribuição à Conjectura é inestimável, não tem como agradecer. A gente entende inteiramente a sua saída do projeto em função justamente desse grande desafio que você tem pela frente, né? A gente pode conhecê-lo um pouco, mas certamente, assim, tem a nossa gratidão registrada, o Projeto Conjectura tem a marca do Danilo Careta, e certamente no ano que vem você vai fazer muita falta, e bom, quem sabe o que o futuro nos... Quem sabe o que pode ser, o que esperar e o que deve ser, né? Quem sabe no futuro aí você não esteja conosco novamente. Então, assim, Danilo, em nome do Conjectura, de quem acompanha o programa, receba e se sinta, assim, homenageado e receba a nossa mais sincera gratidão. Eu passo a palavra ao Vinícius e aí o Danilo encerra o nosso programa de hoje. Maravilha, meus amigos. Só agradecer por mais esse Conjectura, agradecer também ao Danilo pela acolhida no projeto, ele que, sem dúvida, aí, junto com ele, foi um guerreiro, né, na construção desse projeto, na defesa das ciências humanas. A gente sabe que não é nada fácil, 2 lives por semana, depois mantendo uma live semanal, é preciso bastante, como diria o Guimarães Rosa, a vida quer coragem, né? Então foi preciso bastante coragem, ímpeto. Então, parabéns e muito obrigado. Bom, eu também tenho muitíssimo a agradecer ao Vinícius e ao N por todos esses dias, né, e esse empenho conjunto. Tá? A Conjectura é obra de muitas mãos, todas as nossas mãos aqui, mas eu gostaria de destacar um pouco da importância dessa iniciativa e também rememorar ali o momento em que o professor Wayne me ligou e nós conversamos a respeito dessa iniciativa, lá no primeiro semestre. Na ocasião, nós estávamos bastante, posso assim dizer, desmotivados em virtude do que vinha acontecendo no âmbito da política nacional, especialmente as políticas educacionais que nos causavam bastante aflição. As ciências humanas, e mais especificamente a filosofia e a sociologia, eram frequentemente diminuídas, né, no debate público, mas o Conjectura ele veio como uma resposta, e o próprio Rawls vai dizer uma coisa nesse sentido, quer dizer, nós precisamos nos engajar em atividades que nós acreditamos que têm valor
e engajar com pessoas que também acreditam que essa atividade tem valor. E isso causa um efeito muito benéfico para a nossa estima. E eu acho que o Conjectura, ele teve essa função, sabe, de reunir pessoas, logicamente nós aqui, mas certamente todos aqueles que participaram conosco como convidados, nossos espectadores, aquelas pessoas que, de alguma forma, estavam com a estima em baixa em virtude de tudo que acontecia, aliando-se às questões políticas, ainda o cenário da pandemia, extremamente adverso, todos nós isolados, sem ter a condição de nos engajar fisicamente, nós podemos nos engajar aqui virtualmente, através dessas discussões, e foi, né, um período maravilhoso. Podemos conhecer pessoas que fazem pesquisas incríveis das mais diversas áreas, então eu tenho muitíssimo a agradecer e deixo sim as portas abertas para, quem sabe no futuro, um retorno, mas agora, no momento, as prioridades acadêmicas se impõem, e daí a necessidade de me dedicar integralmente a essa atividade que é a pesquisa na filosofia. Mas muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Danilo. Muito boa sorte na pesquisa. Uma última palavra, então, a quem nos acompanha. O Conjectura dá uma pausa agora, uma parada, e aí a gente volta no próximo ano com, enfim, projeto reformulado, novas ideias, e a gente segue tocando. Então, pode continuar nos acompanhando nas nossas redes. Todas as 44 edições estão arquivadas no YouTube e no Spotify. Você pode acompanhar um pouco o que foi essa grande aventura chamada Conjectura, e oxalá, no ano que vem, estejamos de volta em melhores condições para todos nós. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Danilo. Valeu, Vinícius. Tchau, tchau. Um abraço.